paz e a graça, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Amados, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao encontro do teu coração. Como eu sempre falo em minhas falas, que nós estamos vivendo os últimos dias, reta final. E muitas das vezes nós, principalmente aqueles que não estão no sistema, eles são menosprezados por aqueles que estão ainda no sistema. Sistema esse que se envolve, na verdade, que se envolve com a política. E muitas das vezes, irmãos, eu fico pensando, o que as pessoas pensam? O que vocês estão pensando? O que aquelas pessoas que se dizem servir ao Senhor estão pensando? Aqueles que se dizem professam uma fé de ser cristão são transformados? Se nós estamos caminhando pela reta final e de dias difíceis, e às vezes me pergunto a mim mesmo, como pregar o Evangelho? Quais são as formas de pregar o Evangelho? Se muitas das vezes nós somos combatidos por essa igreja moderna, essas que construíram impérios, essas que usam de artifício para ganhar dinheiro, para construir grandes impérios. Eles, claro que com baterão e com seu poder de fogo, sendo assim humano, com a mídia e até mesmo com a TV aberta, fechada, redes sociais, eles sempre vão alimentar, trazendo o quê? A mentira e o engano à população, ensinando muitas das vezes doutrinas que Jesus nunca ensinou. Então com isso eu trouxe essa palavra, o Evangelho verdadeiro, como pregá-lo, como pregar o verdadeiro Evangelho. Se muitas das vezes eles dizem que nós devemos estar debaixo de uma grande autoridade de homens, porque aquele que não tem uma autoridade de homens não tem autoridade para pregar o Evangelho. E quando eles ouvem isso, que tem um irmão que prega a verdade e não está coligado a uma igreja, a uma instituição, então eles falam que esse não deve se ouvir. É claro que existem muitos charlatões da fé, principalmente esses que têm templos, esses que estão na mídia, esses que estão nas redes sociais, que estão na televisão. Esses são os maiores. É claro que nós devemos, como diz, examinar, nós devemos provar os espíritos se são de Deus ou não. Não importa se seja de uma grande denominação ou de uma pequena, ou se seja um irmão conhecido ou desconhecido. Mas a palavra diz que o Espírito Santo testifica de si mesmo. Então nós podemos, é claro que com a graça de Deus Pai, nós vamos identificar aquele irmão, aquela irmã que se diz profeta. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus não deixa nada em oculto, em secreto aos seus filhos, aos seus profetas. Amados, o verdadeiro Evangelho ao qual Jesus preditou, diz a palavra que quando ele foi batizado, logo após ele saiu fazer o seu ministério, e Jesus começou a pregar a boa nova. Qual é a boa nova? Boa nova que nós estávamos condenados, e que agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi enviado pelo Pai para nos ensinar como caminhar com suas doutrinas.
Ele até diz que nos dá um mandamento novo sobre o amor que, na verdade, no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Matava-se e morria. Enfim, pagava-se com o preço do pecado. Agora ele dá um mandamento novo, o amor. Se alguém lhe bate numa face, ele ofereça outra. Se alguém lhe manda andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe pede a capa, dele também a túnica. Então, na verdade, Jesus não veio abolir os 10 mandamentos, tanto que ele está vigente até hoje. Jesus não veio abolir a lei, veio trazer a graça ao nosso encontro. Com isso, se nós ouvimos a voz do nosso pastor Jesus Cristo, nós somos agraciados a receber o seu perdão, porque ele pagou a conta por nós. Porque na verdade, em nenhum momento Jesus disse que veio tirar a lei, veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei, e com isso nos dando a graça, de graça, em sua morte. Tanto que até hoje a palavra nos instrui desde o passado, que pela graça somos salvos, e pela graça somos, como se diz, somos poupados. Porque no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente, quando pegasse alguém em adultério, tinha que ser apedrejado. Hoje não. Hoje se opera o amor, porque aquele pecado que a pessoa está cometendo ou cometeu, foi pega fazendo, ela está debaixo da misericórdia de Deus. Se agora ela se arrepender e confessar e se arrepender, então ela terá perdão. E não é mais o olho por olho e dente por dente. Há um tempo para que a pessoa possa se arrepender. Porém, se essa pessoa não se arrepender, ela é réu e juiz do inferno, pois a própria palavra diz sobre os adúlteros: não herdarão o reino dos céus. O ladrão não herdará o reino dos céus. Os que roubam não herdarão o reino dos céus. Os que mentem não herdarão o reino do céu. E segue a sequência dos 10 mandamentos. Os mentirosos, os infeminados, os idólatras, os beberrão, não herdarão o reino dos céus. Então Jesus jamais aboliu a lei. Ele nos trouxe a sua misericórdia. Então o que pregar? O verdadeiro evangelho. Como pregar o verdadeiro evangelho? Primeiro, se você é um cristão, se você já é um cristão, então já tem um bom começo. Mas se você tem desejo de pregar o reino dos céus e ainda não é um convertido verdadeiro, então nós vamos iniciar por essa parte. Ou se você seja um novo convertido, ou tenha esse desejo de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho, que é o chamado da salvação. Porque o evangelho quer dizer boa nova. Boa nova do quê? Todos estavam destituídos da glória de Deus, porque não há um justo sequer. Então a boa nova, você vai dizer: não, agora há um que justifica, que se faz justiça. Se você crer no nome dele, obedecer os ensinamentos e suas doutrinas, então fará-se justiça, e ele vai te conduzir à salvação eterna. Os mortos estão todos nós, desde Adão e Eva até a última geração que nascer. Então é isso que nós devemos levar, que Jesus veio e nos trouxe, na verdade, o reconcílio com o Pai. Outrora nós tínhamos perdido, não nós, literalmente, mas nossos pais, e debaixo dessa maldição nós então se encontramos agora. Nem o justo sequer, diz a palavra. Não há um justo, não há um só que não peque. Todos estão destituídos, mas agora encontramos em Cristo então a salvação. Como pregar? Como levar o verdadeiro evangelho? Primeiro, se você é um conhecedor, ou desde berço, ou tem ouvido, ou quer fazer a obra do Senhor, a primeira coisa que você tem que ouvir é o chamado do Senhor, o chamado de Cristo Jesus.
A palavra diz lá em Mateus 11, 28 e 30, diz bem assim: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira etapa do chamado do Senhor para aquele pecador que talvez até mesmo tenha, como se diz assim, familiar, o chamado familiar. Seus pais são crentes, sua mãe é crente, são cristãos verdadeiros, familiar, tios, mas você não é. Então você ainda tem, talvez você tenha esse desejo de levar a palavra do Senhor, ensinar. Você tem visto o testemunho do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, o quanto eles têm sido verdadeiros diante da palavra. Então, como diz na palavra aqui, Mateus 11, 28, vinde a mim. Talvez você esteja cansado, esteja oprimido pelas coisas desta vida, e você não encontra repouso, não alegria em seu coração. É claro que o cristão, ele continua tendo canseira, ele continua tendo, como se diz, desabonos com esta vida. Continua às vezes até mesmo sendo perseguido, pois o próprio Jesus profetizou isso sobre aqueles que seguissem os seus mandamentos, os seus ensinos. Eles seriam perseguidos e odiados. Eu e você seremos perseguidos por servir a Jesus. Mas ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente ele vai aliviar a você na fadiga do dia a dia, das perseguições. Ele vai colocar o ânimo e a alegria, e somente ele que pode fazer isso. Ele vai te aliviar. E o aliviar não é tirar tudo. Aliviar. Ele vai tirar aquela carga que você não possa suportar. Ele vai te dirigir. Ele vai estender suas mãos. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Vai te dar entendimento e sabedoria pela palavra para você poder continuar a caminhar. E ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei em mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Então ele continua dizendo aqui que tomai sobre vós o meu jugo. Ele tira aquele pesado e dá o jugo de Jesus, o próprio dele, que diz que meu jugo, e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nesses casos, para você poder ter essa compreensão que, por mais que você vá servir a Jesus, por mais que você vá servir a um Deus, Criador dos céus e da terra, há um jugo que Ele vai transmitir para você. Ele vai tirar o teu pesado, que é o pecado, que é as situações difíceis dessa vida que Satanás sempre está colocando para nos destruir. Ele vai tirar o jugo do pecado e vai nos colocar o jugo da santidade, daquilo que Ele vai nos ensinar pela sua palavra. Ele diz: porque o meu jugo é suave. Quando ele fala o jugo, é a palavra que eu e você devemos obedecer e levar as outras pessoas no pregar e no ensinar. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É suave e é leve, mas há o fardo. Porque quando nós temos Deus, as forças, por mais que minem, o Senhor nos renova todos os dias a nossa força. Como as águias se renovam as suas forças, assim também o Senhor renova as forças dos seus filhos, colocando ânimo, alegria e esperança naquilo que nós cremos, que um dia tudo se findará. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, sabemos que sofreremos afrontas, sabemos que seremos perseguidos, sabemos que seremos odiados. Então, mesmo que sendo assim, como disse o apóstolo Paulo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nos dá o seu fardo
no caso que é leve e suave. Olha só, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, e entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Primeiro, Jesus em Mateus, ele faz um chamado para mim e para você. Ele faz um chamado. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O amor de Deus é tão imenso para contigo, para com a humanidade, para com seus filhos, para com seu esposo, para com sua esposa, meu amado irmão, para com teus filhos, que diz aqui em Apocalipse que ele, o próprio Jesus, eu estou à porta. Ele sempre vem à porta, ele diz, eu bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém abrir o que é a porta? Qual é a porta? A porta do coração. A porta de querer ouvir a palavra de Deus. Então ele disse, eu estou à porta e bato. Ele sempre vai mandar alguém levar a mensagem ao teu coração. Mensagem essa que é o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação. Não é o evangelho mentiroso, não é o evangelho da riqueza, não é o evangelho Deus mamão. Não. O Senhor sempre vai levar a verdade do Pai, o qual? Salvação eterna, o reconcílio para com Deus, nos dando o perdão, se nós crermos que realmente Jesus morreu na cruz, foi crucificado e pagou o teu pecado, o meu pecado. Então, nessa situação, vemos e entendemos pela palavra de Deus, se nós crermos, então nós veremos a glória de Deus. Se nós cremos, nós vamos obedecer os ensinamentos que Jesus fez, as doutrinas que Jesus deixou, as doutrinas que estão imortalizadas no Evangelho, e as demais que foram deixadas pelos apóstolos, pelos profetas. Eu estou à porta. Jesus sempre vai estar à porta de cada ser humano que está aqui na terra. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está sendo bem claro em dizer que se nós abrirmos a porta do entendimento do nosso coração, ele vai entrar. E aquilo que ele também comeu, se alimentou espiritualmente dizendo da palavra, ele diz, eu então cearei contigo, cearei com ele, com aquele que abrir a porta, e ele ceará comigo. Se alimentaremos do que? Da palavra de Deus, o qual nos traz a esperança verdadeira, a eternidade, de que um dia nós não teremos mais fome e nem sede. Isso é palavra verdadeira. Isto é o evangelho verdadeiro, que Jesus disse, chamando eu e você, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Em Apocalipse ele continua tendo esse amor, essa misericórdia, então ele continua dizendo, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, estarei em você. Segundo, primeiro ele diz que primeiro ele chama, vinde a mim. Depois ele continua a bater na porta. E terceiro, vamos para a segunda posição dessa palavra. João 14, 23. Então, no chamado do Senhor e como pregar o verdadeiro evangelho, vai acontecer essa, como se diz, vai acontecer esse percurso na sua vida. Ele vai chamar você, ele vai insistir, ele vai bater na porta. E a segunda situação, vamos lá. João capítulo 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viveremos nele e faremos dele morada. Bom, Jesus vai chamar você, vai chamar eu, vai chamar a humanidade. Vinde a mim, vai bater na porta. E se você aceitar abrir a porta, então ele vai entrar, vai cear com você. E em João ele diz: e se alguém me amar e guardar a minha palavra. Então você tem que aceitar o convite de Jesus, abrir a porta. Se você abrir a porta e deixar ele entrar, você tem que amar Jesus. Aí entra aquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele diz: se alguém me amar e guardar. Então você tem que não dizer eu amo somente, mas você tem que amar e guardar os mandamentos do Senhor. É isso que você tem que pregar às pessoas, ensinar para as pessoas. Vinde, está cansado? Vinde a Jesus. Olha, Jesus está na porta. Ele está batendo em quem entrar e Ele quer morar com você. Ele quer tirar o teu jugo pesado e colocar um jugo leve, um fardo leve. E na sequência, você tem que ensinar as pessoas, o teu irmão, a tua família, teus filhos, teus vizinhos, que Ele vai fazer morada. Se alguém me amar, eu vou fazer morada. E meu Pai o amará. E nós vamos viver nele. O intento desta palavra nos ensina as Escrituras que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não habita em templos, como muitos cogitam e falam, que tem que haver um templo para que possa Deus atuar. É mentira. Esse é o falso evangelho. Eu posso deixar para você sobre o evangelho da samaritana. Quando Jesus chega até o poço, pede água a ela, e ele começa a revelar a sua vida. E ela então diz que realmente Jesus é um profeta. E que ela sabe que adiante, no futuro, eles também subirão ao templo de Israel e adorarão ao Senhor. Porque o povo samaritano é um povo mesclado. E não tinha comunhão com os judeus, devido a ser uma raça mesclada. Eles não podiam subir até o templo. Mas Jesus diz que aquela hora tinha chegado dos verdadeiros adoradores adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não era necessário subir para o templo, sacrificar, pois Ele próprio, Jesus, era o sacrifício vivo do Senhor. Ele, Jesus, é o templo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que assim viria depois para nos confortar. E os verdadeiros, segundo Jesus disse à samaritana: eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. No que? Na obediência daqueles que amam o Senhor. E o Senhor os ama. Devido à recíproca da verdadeira intenção do coração do homem amar ao Senhor e obedecer, então essas pessoas seriam amadas e o Senhor faria morada desses homens. Por isso que a Escritura diz que vós sois o templo do Espírito Santo. E aqui ele disse que o Pai, nos amaria a mim, amaria a você. João capítulo 14, verso 15, diz bem assim, de 15 a 21. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E Jesus promete o Espírito Santo. Aqui está em João 14, verso 15 a seguir. Podemos ver que então nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, de que nós, se aceitarmos o maravilhoso convite de Jesus, nós estamos saindo da morte para a vida. Nós não estamos saindo da miséria para ficar ricos, nós não estamos saindo da doença para ficar curado. Mesmo que tudo isso podemos receber do Senhor. Como disse Jó, podemos receber o bem e não o mal.
devemos entender que a palavra do Senhor foi manifestada, que é Jesus Cristo, que foi a boca de Deus na terra, falando conosco e nos ensinando, nos doutrinando como andar, como proceder, devido ao amor de Deus. Não que nós somos merecedores, nós somos indignos, nós somos homens caídos e pecadores. Primeira carta de João 5,3 diz: porquanto nisto consiste o amor de Deus, que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então é isso que você deve pregar, eu devo pregar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Jesus está à porta. Jesus, se vocês obedecerem e me amar, meu Pai vai vos amar também. E nós, o Pai te amará, eu te amarei e faremos morada em vocês. Porquanto, diz aqui em 1 carta de João 5, verso 3, porquanto nisto consiste o amor de Deus. O amor de Deus consiste em que pratiquemos os seus mandamentos. É isso que nós devemos pregar, que as pessoas têm que obedecer os mandamentos. Temos que ensinar que as pessoas têm que obedecer os mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são impossíveis de carregar. Principalmente agora, na graça ao qual as pessoas não são mais assassinadas no olho por olho, dente por dente. As pessoas pecam, são pegas no flagra e elas continuam vivendo. Elas não são apedrejadas, elas não são assassinadas, elas não são colocadas numa paredão e são fuziladas. Não, elas continuam. Mesmo que estão condenadas ao inferno se não se arrepender, mas elas não são. Elas têm, pela graça, um tempo do tempo para observar a misericórdia de Deus e o quão maravilhoso Ele foi em tirar, em abolir essa lei, a lei da morte, e trazendo a graça e o perdão para que nós, e eu e você e a geração deste momento e toda a humanidade venha se arrepender dos seus pecados. João 3,16, versículo muito conhecido, talvez o mais pregado no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também é outro ponto que nós devemos pregar. Porque Deus amou o mundo não é para deixar eu milionário, rico, você. Deus amou o mundo, uma tão grandeza, tão forte, que Ele chegou ao ponto de dar seu único filho, pois era o que tinha, seu único filho, o unigênito, para morrer e pagar a conta de nossos pecados, para que todo que nele crê. Então você tem que pregar que as pessoas têm que crerem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o verdadeiro evangelho. Saber que Jesus chamou: vinde a mim os cansados, eu bato na porta. Se alguém me amar e obedecer meus mandamentos, então eu estarei com ele, amarei ele e eu sustentarei. E aqui continua mais forte do que nunca o amor de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Deus e Criador, deu o seu único Filho para todo que nele crê. Aqui é uma ressalva. Deus amou o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único, seu unigênito. É para aquele que crê. Não é para aquele que confessa. Eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, mas eu não obedeço Jesus. Tem que crer e obedecer. Não adianta crer. A palavra diz que os demônios crê também. Os demônios crê e estremece.
Mas eles obedecem? Obedecem. Só que eles estão sentenciados à morte, eles já foram condenados, já foram sentenciados, só falta ser lançados no lago de fogo. Nós temos essa bendita misericórdia do Pai em Cristo Jesus, que pecamos e temos a oportunidade de nos arrependermos, entregarmos a nossa vida a Ele e crermos que Ele com seu sangue pode e poderá e vai nos lavar do nosso pecado. Que a morte dele, que a maldição que estava sobre a humanidade, falam que não existe maldição. Existe maldição, sim. Tanto que quando a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. De onde nós viemos? De onde você veio? Da maldição. Fomos amaldiçoados juntamente com a terra quando o Senhor amaldiçoou, porque do pó nós viemos. Tanto que se confirma na palavra do Senhor lá em Isaías que Jesus, o próprio Jesus, se fez maldição por causa do nosso pecado. Se não me engano está em Isaías. Eu vou deixar o versículo para vocês verem aí. Jesus se fez maldito. Era nós estávamos, ou nós estamos. Se nós ainda não aceitamos a bênção do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, nós ainda estamos debaixo de maldição. Jesus se fez maldito para que você seja bendito, para que eu seja bendito. Todos estão destituídos, todos estão debaixo de maldição. É claro que quando nós recebemos a graça em Cristo Jesus, aceitamos o convite de Jesus, se convertemos de nossos pecados e passamos a obedecer os seus ensinamentos, é claro que então agora, nova criatura somos do Senhor. Mas aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para aquele que nele crê, para quem crê. E eu sempre digo e refriso sobre isso, que quem crê obedece. Obedece ao que? O pastor? Obedece ao presbítero? Obedece ao diácono? Obedece a... Não, obedece à palavra, aos ensinamentos da Escritura. É claro que você está debaixo da autoridade do irmão ou daquele que está dirigindo e está pregando a verdade, sim. E você vai fazer com zelo e com amor, com referência, e ver que aquele irmão, por mais que seja autoridade sobre você, mas ele é um homem de Deus, um homem abençoado, que muitas das vezes você vai perceber as perseguições ferrenhas. Ele vai estar chorando e muitas das vezes até se arrastando nessa terra por causa da perseguição dos homens maus, dos ímpios, da falsa religião, dos falsos pastores, dos mercenários. Então, só recebe quem crê, e quem crer obedece.